Opa, aqui é o Érico. Hoje eu estarei compartilhando com vocês a história inspiradora de Martin Luther King, que de 1929 a 1968 ele foi um pastor batista e um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Ele era um ativista político, reivindicava salários, melhores postos de trabalho para a população. Além disso, defendeu os direitos das mulheres e foi contra a guerra do Vietnã, posição que pode ter custado caro para ele. Martin Luther King, sem dúvida, é um dos maiores nomes e ícones na referência de luta pela causa negra. Ele, Martin Luther King, nasceu em Atlanta no dia 15 de janeiro de 1929. Tanto seu avô como seu pai eram pastores da Igreja Batista e Martin Luther King resolveu seguir o mesmo caminho da família. Era formado em Sociologia e em 1948 Martin Luther King continuou seus estudos no Seminário de Teologia, onde conheceu pessoas, criou um network e em 1951, posteriormente em 55, ele fez doutorado em Teologia Sistemática pela Universidade de Boston. E ali ele conhecia sua futura esposa. E aí ele conseguiu então, após isso, ter 4 filhos, viveu durante sua infância e adolescência a política e observou de perto a segregação que imperava no estado de Atlanta. E por isso, desde o início da sua carreira, Martin Luther King ele foi um ativista dentro do movimento negro, que lutava pela igualdade civil entre negros e brancos. Após seus estudos teológicos, King serviu como pastor em uma igreja onde havia também esse contexto no estado do Alabama. E aí ele se integrou, ele passou totalmente para essa questão também do seu ativismo e militância. King foi um dos líderes que em 1955 ele foi responsável também em incentivar o boicote nos ônibus da cidade de Montgomery. O ato do protesto começou em função do caso de Rosa Parks, que era uma mulher negra que foi presa ao negar-se ceder o seu lugar ao homem branco no ônibus. E aí esse boicote durou 383 dias, onde a discriminação racial em transportes públicos era algo muito forte. Entretanto, durante esse tempo, King foi preso. Sua casa foi totalmente bombardeada e ele sofreu diversos atentados. Ademais, Martin foi um dos fundadores da Conferência de Liderança Cristã do Sul, e em 1957, sendo seu primeiro presidente a princípio dessa fundação CLCS, pela comunidade negra ligada às igrejas batistas. E King a liderou até a sua morte. Então, como você pode ver, ele fez parte de um movimento ativista e era muito intenso nessa luta. Martin Luther King Jr., ele foi morto no dia 4 de abril de 1968, gente, quando ele preparava para mais uma marcha civil. Ele dizia nas suas marchas que ele tinha um sonho, ainda permanece a dúvida sobre a real autoria desse crime, posto que King era odiado por grupos racistas espalhados pelo sul dos Estados Unidos. O racismo era algo muito forte, era algo muito vivo naquela sociedade, E mesmo após a sua morte, ele foi homenageado por todo o seu país. Martin Luther King, ele teve diversos tipos de homenagens, como a Medalha Presidencial da Liberdade em 1977, a Medalha de Ouro do Congresso Americano em 2004,
Além disso, em 1986, foi estabelecido o Dia de Martin Luther King como um feriado federal dos Estados Unidos. Veja o tamanho da relevância da sua luta, né? Ele lutava o tempo todo para que houvesse uma consciência negra coletiva. E Luther King, ele usava a estratégia da não violência, que era uma estratégia, a sua estratégia era de luta, usando o método da não violência e pregava o amor ao próximo, inspiradas nas ideias cristãs de igualdade, igualmente praticada, né, pela desobediência civil utilizada por Mahatma Gandhi. Durante a independência da Índia, esse líder, ele foi um grande estrategista da não violência. Ao optar pela Revolução Pacífica, Luther King provocou a ira das autoridades, grupos racistas como a Ku Klux Klan, que atacavam com violência seus partidários e até mesmo o próprio King. Ele também encontrou resistência entre outros grupos de ativistas negros que usavam métodos ou discursos violentos como os Panteras Negros e o muçulmano Malcolm X, que tinha uma visão da agressão, da violência física como protesto. Ficou conhecido também Martin Luther King como o discurso I have a dream, eu tenho um sonho. E Martin Luther King, nesse discurso, ele saudava a multidão durante a marcha sobre Washington. Juntou a manifestação civil mais importante promovida por ele, foi a marcha sobre Washington, em 1963, que reuniu 250 mil pessoas. Além disso, ali estavam personagens como a Rosa Parks, artistas de todos os cantos, vindo pessoas nesse momento, e ele fez o célebre discurso Eu tenho um sonho, I have a dream, tão conhecido e foi premiado. E ali ele falava: digo-lhes hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Prosseguindo, ele falava: tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho que um dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos proprietários de escravos poderão sentar-se à mesa da fraternidade. E continuando, ele dizia para cerca de mais de 200 mil pessoas: eu tenho um sonho que um dia o estado do Mississippi, um estado deserto, sufocado pelo calor da injustiça e da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Continuando com seu discurso, ele também afirmava: tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos viverão um dia numa nação onde serão julgados pelo calor da sua pele, onde não serão julgados pelo calor da sua pele, mas pela qualidade do seu caráter. Tenho um sonho hoje, e aí ele, diante das pessoas, continuava com seu belo discurso. Tenho um sonho que um dia o estado de Alabama, com os seus racistas malignos, cujos lábios do governador atualmente pronunciam palavras de recusa, seja transformado numa condição onde pequenos rapazes negros e moças negras possam dar-se as mãos com outros pequenos rapazes, brancos e moças brancas, caminhando juntos, lado a lado, como irmãos e irmãs. E aí, todas as pessoas que estavam ali ficaram fortemente impressionadas com discursos de Martin Luther King. E encerro, meus irmãos, essa pequena homenagem a esse líder
com a seguinte frase que era ele: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Um forte abraço do seu amigo Érico Soeiro, que possamos refletir sobre a nossa posição nessa sociedade dura e capitalista.